versículos 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhes responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar. Querido Deus, esse texto é da Tua Palavra, a Tua verdade para nós. Esse texto também é uma instrução direta do nosso Senhor Jesus. Nós necessitamos, ó Pai, do Teu Santo Espírito para compreender essa palavra. Nós ouvimos o Senhor falando conosco e agora necessitamos que o Senhor também aplique as Tuas verdades aos nossos corações e assim sejamos transformados para a Tua glória. Ó Senhor, faz isso em nosso meio, pela ação do Teu Santo Espírito em nós e entre nós. Nós oramos, ó Pai, confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre oração. Oração é um assunto de extrema importância para as nossas vidas e uma prática que estava no dia a dia de Jesus. Nós olhamos isso, especialmente Lucas. Lucas registra várias vezes que Jesus se dedicava à oração. E nessa manhã nós vamos ver 3 ensinos de Jesus sobre a oração. A oração modelo, que é basicamente o conteúdo da oração, a oração insistente e a oração confiante. Vamos entender isso nesse grande bloco de texto. Em primeiro lugar, dos versículos 1 a 4, nós temos a oração modelo. O texto diz que numa determinada feita, Jesus estava orando em certo lugar. Esse é Lucas. Lucas não tem uma prática nos seus registros de qualificar tempo e espaço. Lucas põe os textos em ordem temática, nós vamos falar um pouco mais disso. Mas diz o texto que Jesus estava orando. Orar, meus irmãos, é se relacionar, é tratar, é conversar com Deus. Nada mais do que isso, é você ter uma conversa face a face, pessoal, direta com o próprio Deus. E Jesus, o Deus Filho, estava falando com Deus Pai nesse momento. No Evangelho de Lucas nós vemos isso várias vezes, como eu disse, e é curioso que nem a rotina pesada de Jesus, nem as circunstâncias externas impediam que Jesus buscasse o Pai em oração. Isso já é para nós um grande sinalizador. Nada impede Jesus de orar ao Pai. Agora,
o exemplo de Jesus é tão forte, meus irmãos, é tão marcante, que um dos discípulos, alguém que provavelmente não estava no Sermão do Monte, quando Jesus fala esse texto pela primeira vez, não é? Pediu para Jesus uma instrução sobre como orar, porque João Batista ensinava os seus discípulos, e ali os mestres religiosos ensinavam os seus discípulos como orar, né? Os judeus faziam isso. Então um dos discípulos de Jesus pede para Jesus ensinar, e ele então, a solicitação é: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Isso é um pedido bastante bom, bastante interessante e curioso, porque o que ele está pedindo é: como que eu falo com o Pai? Como que o Senhor faz tanto isso, o Senhor ora tanto, como é que nós fazemos isso? O que também já nos dá uma outra pista da informação de que nós também precisamos aprender a orar. Eu e você precisamos aprender a orar, meus irmãos. A vantagem nossa é que nós já temos a instrução clara dada por Jesus. Hoje a gente já tem essa informação, está aqui nesse texto que nós lemos. Essa oração que vamos ver então, ela é mundialmente conhecida, é chamada de Pai Nosso, ou a oração do Senhor. Alguns chamam a oração dos discípulos, porque o Senhor mesmo não precisa do conteúdo dessa oração, mas foi o Senhor que instruiu. E aqui, 2 detalhes ainda antes da oração propriamente dita. Existem pouquíssimas diferenças na forma que Mateus, lá no capítulo 6, registrou essa oração, porque ali ele estava no contexto, o Jesus estava no contexto do Sermão do Monte. E como eu disse há pouco, muitas vezes Lucas sintetiza as ideias, não é? Lucas registra em blocos temáticos, por isso que às vezes não importa o tempo, não importa o lugar, Lucas organizou os textos da vida de Jesus basicamente em temas, não é? E esse tema da oração está dentro de um tema maior, que é o reino de Deus. O Senhor Jesus, nesse momento do ministério, está falando fortemente sobre o reino de Deus e o padrão da vida daqueles que são do reino de Deus. Então veja, Jesus está falando para os seus, não é, para aqueles que já são do reino de Deus. E eu vou comparar o texto aqui com o texto de Mateus. Embora Lucas não use algumas palavras, eu vou trazer para nós entendermos o contexto todo. Uma segunda observação é que essa oração, esse jeito que Jesus fez, é uma orientação quanto às prioridades do reino de Deus. As prioridades do reino de Deus para as nossas vidas. E não uma fórmula fechada, não um padrão totalmente bloqueado, de forma que a gente não possa falar abertamente com Deus sobre outros assuntos. Isso aqui também não é uma fórmula mística. Se você ler esse texto, vai dar certo o que vier pela frente, né? Esse texto também não é para ler para dar boa sorte. Muita gente repete o Pai Nosso. Acho que você já viu isso, por exemplo, bastidores, onde ficam os jogadores antes de entrar em campo? Obrigado. Os vestiários, como é que vocês falam no Brasil mesmo? É vestiário, né? No vestiário, antes de entrar em campo, os jogadores se dão as mãos, técnico, todo mundo, e vamos fazer a oração do Pai Nosso que está no céu, e aquele fervor, e quando acaba, vamos ganhar, porque fizemos a oração. Se não faz a oração, meu amigo, vai dar ruim lá na frente. O Pai Nosso não é isso, não é uma fórmula mágica. Pois bem, mas ainda não chegou nesse texto, e o discípulo pede, e Jesus começa a instrução dizendo o quê? Quando orardes, dizei. Aqui tem muita coisa para a gente. O Senhor Jesus disse, quando orardes. O Senhor Jesus não está falando, se você orar. Um dia aí qualquer, se você orar. Jesus está considerando que oração faz parte da vida do povo de Deus. É todas as vezes que você orardes, diga isso, não é? Então, em todo tempo, em todo lugar, no secreto do quarto, na vida doméstica,
na vida comunitária, lavando louça, andando de moto, onde você estiver orando, você tem uma forma de fazer isso, uma orientação para fazer isso. E ele diz, então quando você orar, diga o quê? É fantástico isso, porque o Senhor está dizendo assim, expressa em palavras, abra sua boca, fala com toda transparência diante de Deus. Isso aqui não é uma meditação transcendental que você fica parado, repetindo um som contínuo e as coisas vão acontecer. Isso aqui não é uma coisa que você fica paradinho, concentrado em uma fala interior, por isso uma força estranha no ar. Não é isso. Você vai falar, você vai interagir, é uma relação entre você e alguém. E o Senhor está falando, quando você orar, diga. E aí, então, o Senhor destina a nossa oração. A quem nós devemos recorrer? E o texto começa dizendo, Pai. O texto de Romanos que nós lemos na liturgia, Romanos 8, 15 e 16, diz assim, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Nós, povo de Deus, somos adotados, não é? Desculpa. Nós somos adotados. E porque fomos adotados, diz o texto, nós podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Veja, no texto de Mateus tem uma palavrinha a mais, Pai Nosso. Veja, a sua oração é um relacionamento entre pai e filho, entre filhos e pai, porque o Pai é nosso, não é? Nós estamos sempre no coletivo da família da fé. Não existe, meus irmãos, individualismo, individualidade absurda, extremismos particulares. Nós vivemos na comunidade da fé e o Pai é nosso. Não é uma exclusividade. O Deus Pai não é só seu, Ele é de todos os filhos, não é? Agora tem um detalhe, nem todos os humanos são filhos de Deus. É muito comum, né, você ouvir assim, no ambiente de trabalho, a pessoa nas vésperas da férias fala assim, ufa, vou sair de férias porque afinal eu também sou filho de Deus. Oi? Deixa eu te dizer, só um é filho de Deus, o Deus Filho. Deus amou o seu único Filho. Deus só tem Jesus Cristo como filho. Os outros são filhos por adoção. Então, aqueles que o Senhor tirou, como diz o texto, né? E a música que cantamos, né? Tirou do mar, da lama de perdição, aqueles que o Senhor trouxe para si, esses são filhos. Outra coisa, esse Pai é o Pai celeste, Pai que está nos céus. Não é um Pai humano caído. Não é um pai qualquer. Eu sei, você gosta do seu pai, eu espero que goste, né? Mas ele é falho, não é? Esse não, é um pai celeste, é um pai que está nos céus. E mais, ele é um Abba. Abba, meus irmãos, é curioso que Lucas, um grego, use uma palavra hebraica para isso. Porque o judeu considerava Deus como pai, é verdade, nessa época aqui, Deus Pai, já era um conceito, mas é um pai que está lá no céu, está lá distante sem se importar comigo, não é? É pai lá, eu aqui, ele lá, mas Cristo dá uma noção diferente, ele chama de Abba, que é uma palavra hebraica para uma intimidade muito grande, traduzindo, paizinho. No Nordeste seria, se fosse uma versão nordestina da Bíblia, seria painho, ou, meu pai não deixava eu fazer isso, mas eu fazia, né, de madrugada principalmente, paiê, né, esse era um chamado meu para o meu pai, só servia para ele, né? Então é esse tipo de chamamento que Jesus está falando, você vai ter essa intimidade ao buscar o Pai. E meus irmãos, é maravilhoso saber que o Senhor dos Senhores,
o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Rei Supremo, se alegra quando nós o buscamos em intimidade e não em formalidade. Eu estava estudando esse texto e me lembrei de um determinado ministro do Supremo que ficou irritadinho quando não o chamaram de excelência. E ele esculachou, olha, falta o protocolo aqui, tem que me tratar. O advogado nervoso falou com o ministro, você ou o senhor, e ele ficou irritadíssimo, eu sou a excelência. E o próprio Deus fala assim, me chama de painho. Entende, meus irmãos, com quem nós estamos lidando? O Todo-Poderoso se alegra que os seus filhos lhe chamem da forma mais íntima possível. Bom, esse é com quem nós vamos conversar, com Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai. E aí o texto vem dividido em duas partes, 2 blocos de 3 petições. Lucas registra 5, Mateus registra 6, mas Lucas não é que ele omitiu, é porque está implícito, não é? Tem 2 blocos aqui, um do que tem numa relação direta com Deus e outro na relação direta conosco mesmos, não é? Então o primeiro bloco tem 3 petições e a primeira petição, o primeiro pedido é sobre a glorificação do próprio nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Nome, meus irmãos. Quando essa palavra aparece nesse contexto, está falando da totalidade do ser, da pessoa, totalidade do caráter da pessoa. O nome define a gente. Quando eu chego aqui e falo, você viu o Silvestre por aí? Ninguém vai pensar na Tati, na Gigica, em mim. Vai lembrar do Silvestre, porque esse é o nome dele, que todo mundo aqui sabe quem é, conhece muito bem. Então, quando a gente diz santificado seja o seu nome, é sobre todo o nosso Senhor, todo o nosso Deus. Agora, um detalhe, meus irmãos, nós não estamos dizendo assim, Senhor, fica mais santo porque o Senhor ainda não é santo totalmente, né? O Senhor ainda precisa ficar um pouquinho mais santo, santifica aí o teu nome. Não é isso que o texto está dizendo, não é? Até porque Deus não precisa ser mais santo do que Ele já é, porque Ele é perfeito, não tem mais como ser mais, mas Deus é santo, santo, santo. É um Deus perfeito, santíssimo. O que essa oração está dizendo é, Senhor, que o seu nome santo seja conhecido, santificado por todo canto. O Senhor Jesus, lá em João 12, 28, faz uma oração parecida. Ele diz o que? Pai, glorifica o teu nome. É o teu nome que importa, é o teu nome que precisa ser conhecido por todos, em todo tempo, em todo lugar. Então, essa é a primeira noção. Veja, a nossa oração diante de Deus ela é evangelística na primeira parte, porque nós estamos falando, Senhor, o Senhor precisa ser conhecido em todo canto. Santificado seja o teu nome. E o segundo pedido, que em Lucas só tem 2 embutidos, em Mateus está separado, mas no segundo pedido tem a ver com o reino e com a vontade de Deus que está embutida aqui. Porque o segundo pedido é, venha o teu reino. E a noção aqui, meus irmãos, é mover-se em direção de algo. Vem em direção minha, não é? Torna aquele que governa a vida de quem ora. Você já parou para pensar isso, quando você fala, Senhor, vem o teu reino? Reino precisa de um rei e de súditos. Você não é o rei. Então você está falando, Senhor, vem seu rei sobre a minha vida. Vem o seu governo sobre mim. Só que também tem essa perspectiva de expansão. Inicia no meu coração e expande em extensão e intensidade aos outros. A expansão do reino sobre mim e sobre o mundo. Vem o teu reino, porque o reino é do nosso Senhor. Então o reino não é só sobre mim, não é só uma nuvenzinha celestial que fica sobre a minha cabeça. Vem o teu reino sobre nós. O governo teu venha sobre nós. E aqui Lucas considera de alguma forma meio óbvio, porque Mateus explica, Mateus aumenta, né? Mateus fala, faça-se a sua vontade assim na terra como no céu. Eu imagino que Lucas tirou por uma questão muito óbvia, né?
Súdito não tem vontade diante do rei, súdito obedece, então nem precisaria falar, faça a tua vontade, mas Mateus acrescenta isso, não é? Por quê? Porque a vontade que importa neste mundo é a do Senhor, é a do meu Pai, não a minha, não é? Mas, e aí, é curioso, porque nós já estamos no reino inaugurado, certo? Jesus já veio, já está no céu e vai voltar. Para nós, a gente ainda precisa acrescentar alguma coisa, não porque a oração do Senhor foi incompleta, não é isso, entenda bem, mas é porque nós podemos ampliar essa ideia e acrescentar o quê? Senhor, venha o teu reino e volta Jesus, porque a gente quer que Jesus volte também, isso inclui isso, quando nós estamos falando venha o teu reino, nós hoje, nós estamos falando, Maranata, Senhor Jesus, vem, não é como diz Apocalipse 11:15, vem Senhor Jesus. Ou seja, o resumo dessa primeira parte então é glorificação, expansão do reino e a vontade de Deus concretizada neste mundo. Mas a segunda parte também tem 3 pedidos, 3 petições, provisão, perdão e proteção. Provisão, perdão, proteção na linha do tempo. Olha que curioso, o 4º pedido é, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. O grego aqui nos ajuda a entender um pouco melhor. A ideia é, continua dando, Senhor. Não é porque o Senhor nunca deu, mas nós estamos renovando ao Senhor a nossa lembrança e a nossa confiança, pedindo ao Senhor, continua dando a sua constante provisão para as nossas necessidades diárias, necessidades básicas e não vontades. Isso é muito diferente, não é? A promessa de Deus está atrelada às necessidades, ao que é básico. O que vem além do básico é graça e misericórdia de Deus. Nós não precisamos de outras coisas, não é? Por exemplo, nós precisamos de roupa, e o Senhor Jesus fala o quê? Não andeis ansioso por coisa alguma, imagina, você vai se vestir tranquilamente. Mas não adianta chegar diante de Deus e falar assim, o Senhor sabe da minha necessidade, as mulheres orando, o Senhor sabe da minha necessidade, aquela bolsa Gucci. Mas você acha que você riu, né? Né, Helder? Não. Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, os homens orando, da minha Ferrari, do meu Porsche, até com lágrimas, né? Isso não é necessidade. Você até precisa de transporte, não é? E o Senhor pode te dar dinheiro para o ônibus, e você vai se transportar. O Senhor, a nossa necessidade precisa ser apresentada ao Senhor em reconhecimento de que Ele já está dando. O Senhor já está dando o que é necessário a nós. Meus irmãos, uma das orações, dos textos de Provérbios que eu mais gosto, está em Provérbios 30, final do 8 e versículo 9, que diz assim, preste atenção nesse pedido do sábio de Provérbios. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Essa oração de pedir o pão nosso de cada dia é antiga, ela vem de Provérbios. E por que o sábio pede isso? Me dá o que é necessário para não suceder que se eu, estando farto, eu te negue e diga, quem é o Senhor? Porque se eu estou muito bem, se está tudo suave na minha vida, eu não lembro nem que em Deus existe. Outro lado da moeda é assim, me dá o que é necessário, porque se eu estiver empobrecido, eu venha furtar e profane o nome de Deus. Porque quando chega a situação extrema, eu posso cair na tentação de envergonhar o nome do Senhor. Então o sábio de provérbio, ele fala isso, Senhor, me dá o necessário, porque eu não desvio nem para um lado, nem para o outro. Mas esse pedido também tem a ver com dependência diária de Deus. Meus irmãos, quem está ensinando isso? Jesus. Se ele está dizendo que esse é um padrão que ele repetia. Jesus dependia diariamente do Pai. As grandes decisões de Jesus, todas são precedidas por oração. Escolher os apóstolos, tomar decisões que vinham para frente, antes de ir pela cruz, sempre o Senhor dependia do Pai. Pai, eu quero isso, mas faz a sua vontade.
O Senhor Jesus dependia diariamente. Por isso, o Senhor Jesus não era ansioso quanto ao futuro. Jesus não tinha ansiedade, não tinha a menor chance de Jesus ter ansiedade, obviamente por ser Deus, mas porque ele dependia do Pai diariamente. Eu preciso do hoje, basta cada dia os seus problemas, não vou me preocupar com o amanhã. Uma outra coisa ainda sobre esse pedido, é um pedido, não é uma requisição de direito. Você não dá para carteirar Deus. Olha aqui, Senhor, eu sou filho do dono do ouro e da prata, o Senhor tem que me dar. Eu sou filho do Todo-Poderoso, o Senhor tem que me dar. Não. É um pedido, Senhor, me dá o que eu preciso, o Senhor sabe. E mais, me dá o pão. Você já olhou para essa oração? Eu sei que já, mas eu estou sendo insistente. A oração não é, Senhor, dá o pão meu de cada dia. É o pão nosso. O pão é comunitário. O pão tem que ser compartilhado. O meu básico deve ser compartilhado com quem precisar. Então, até isso, meus irmãos, no nosso pedido, nunca é individual, nunca é egocêntrico, é sempre pensando no coletivo. Essas petições vêm sempre no plural. E aí a quinta petição é por perdão, e tem, aliás, essa quarta petição, que é sobre provisão, sobre o que é necessário, ela tem a ver com presente, não é? A quinta provisão tem a ver com perdão e tem a ver com passado. Perdoa-nos os nossos pecados, por também nós perdoamos a todos os que nos devem. Nós precisamos de perdão do Senhor, porque nós não podemos pagar as nossas próprias dívidas, os nossos próprios pecados. Nós somos devedores diante de Deus. Senhor, perdoa minha dívida. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não consigo pagar minha dívida. Eu sou um miserável pecador. Eu não consigo, Senhor. Perdoa os meus pecados. Porém, tem uma condição. E essa condição, eu realmente tive que gastar tempo com isso. Porque o Senhor diz assim, se nós não perdoarmos, a lógica é, se nós não perdoarmos, nós não temos condições de chegar diante de Deus para clamar por perdão. O Senhor é perdoador, nós também temos que perdoar. Por que Deus teria que te perdoar se você não perdoa? Você já parou para pensar nisso? O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos 11, diz assim, e quando estiverdes orando, né? Jesus sempre falando, eu sei que você ora, quando você estiver orando, se você tiver uma coisa contra alguém, perdoa esse alguém, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Isso expõe, meus irmãos, toda a nossa natureza caída, isso deveria nos fazer mais humildes. É curioso alguém chegar diante de Cristo, diante de Deus Pai, diante do trono da graça, perdoa os meus pecados, Senhor. Mas e aquele irmão que você não perdoa nem a pau? Eu já ouvi gente falando isso, fulano, não consigo. Fulano, não dá, não adianta, nem fala comigo. Aquele não dá para perdoar. Queridão, se você não perdoa, o que você vai fazer diante de Deus? Nem apareça diante do trono. Porque você não perdoa, você não faz o que quer que seja feito com você. E mais, meus irmãos, perdoar é uma demonstração clara de alguém que já é um verdadeiro filho de Deus. E ainda mais, para ficar bastante claro, perdão é uma decisão e uma obrigação. Não é vontadinha, nem estou afim. Eu sempre cito, eu gosto demais de citar um senhor já falecido, Cláudio lembra dele, seu Geraldo, faleceu com quase 102 anos, e um dia eu conversando com o seu Geraldo, falei, seu Geraldo, e sobre perdão e tal? Ele falou, uma vez uma senhora chegou para mim, seu Geraldo, o senhor me perdoa? E eu respondi, eu tenho opção? Eu falei, seu Geraldo entendeu bem, né? Eu não tenho opção de alguém chegar para mim e pedir perdão e eu começar a falar assim, peraí, vamos ver, você não, e dar aquele sabão na pessoa. Se a pessoa pedir perdão, está perdoado em nome de Jesus.
Se não pediu perdão, está perdoado em nome de Jesus, porque você não tem opção. E é uma decisão. E muitas vezes eu ouço assim, ao longo da caminhada cristã, mas eu não estou pronto ainda para perdoar. E eu respondo tranquilamente, é verdade. E te digo mais, eis que te digo, você nunca vai estar pronto para perdoar. Porque se for da nossa prontidão pecaminosa, não dá. Mas você tem que perdoar. Senhor, o senhor sabe, estou chateadão com fulano, com Beltrana. Estou chateadão, o senhor sabe, né, pai? Você está conversando com o pai, certo? Painho, estou chateadão com ele, mas eu não tenho opção, senhor, então perdoa. Perdoa. E é fantástico, meus irmãos, quando a gente exercita o perdão. Recentemente houve uma discussão de trânsito e a pessoa sacou a arma e uma situação específica aqui em Brasília e atirou no rapaz. O rapaz ficou muito tempo acamado, mais de ano, e veio a falecer. E o que atirou, crente, né? O que morreu, não. Mas ele foi visitar o hospital, enquanto o rapaz estava acamado. E a mãe do rapaz, crente. E a mãe disse, ele chegou lá aos prantos, se arrependeu, fez besteira, é verdade, fez uma besteira gigante, mas se arrependeu. Chegou lá aos prantos, e a mulher disse simplesmente para ele, você está perdoado faz tempo. A mãe com o filho ali, entubado, depois veio a morrer. Mas ele estava perdoado. E essa mulher está certa. Porque, é uma desgraça que aconteceu. Mas ela não tinha o direito de não perdoar. Talvez você fale, pastor, isso é grande demais para mim. Eu sei, é grande demais para mim, é grande demais para qualquer um. Mas não é grande demais para o nosso Senhor que nos sustenta, que nos adotou em Espírito, e por conta de sermos habitados pelo Espírito, podemos dizer, você está perdoado em nome de Jesus. Essa conta eu não quero para mim. As consequências, isso aí o Senhor vai lhe dar. Mas isso eu não vou ficar com isso. Meu Deus, Silvio, caminha. A sexta petição e última é sobre proteção e sobre o futuro. E não nos deixe cair em tentação. Meus irmãos, nós somos fracos. Nós somos fracos buscando uma vida de santidade. Essa combinação ela já não é fácil. Não é? Nós somos fracos que buscam santidade. Por isso nós precisamos do sustento para não pecarmos mais. Não é? Porque nós já pedimos perdão pelos nossos pecados, mas Senhor, me ajuda a não pecar mais. Nós precisamos do Senhor, porque eu não posso confiar nem em mim mesmo. Senhor, me ajuda a não cair na tentação de não perdoar, por exemplo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nas áreas difíceis da minha vida. O Senhor sabe, Pai, onde eu tropeço. O Senhor sabe a minha fraqueza. Me ajuda, Pai, a não cair mais. E Mateus complementa dizendo, e livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno, sintetizando, Senhor, eu preciso que o Senhor me proteja, internamente e externamente. Senhor, eu preciso que o Senhor me proteja de mim mesmo, porque o meu coração é terrível, e eu preciso que o Senhor me proteja do meu inimigo das nossas almas. Ou seja, o Senhor me protege. Me protege de todo lado, porque só a graça do Senhor. Resumindo isso, então, nós precisamos de provisão, perdão e proteção para aqueles que são do reino de Deus. Mas ainda tem duas coisas que nós precisamos ver. O Senhor fala de persistência e confiança. Veja, há uma necessidade de constância na prática de oração. A gente precisa orar sem cessar. E aí ele conta uma historinha do visitante fora de hora. Você está lá na sua casa, meia-noite, chega um amigão seu de viagem com fome. Né? Eu e a Tati, a gente tem um amigo que chegava, e à noite, uma vez em casa, ele chegou super íntimo, super enturmado, digamos assim. Aí era uma meia-noite, ele falou, Tati, você pode fazer um cafezinho para eu dormir? Ainda bem que tinha cafezinho, né? Mas se não tivesse, nós tínhamos que ir no vizinho ou sair numa 24 horas procurar um café para fazer o café para o cara.
Mas aqui não tinha 24 horas, não tinha supermercado de bairro aberto, não tinha conveniência, não tinha nada. Você tinha que ir no vizinho e o cara foi lá, olha, chegou um amigo, ele foi na casa do amigo, chegou um outro amigo meu, mas a despensa, ele me pegou desprevenido. Me dá 3 pães, me dá, sabe o que significa isso? Me dá a porção diária suficiente para uma pessoa. Ele não pediu nada de além. Ele me pediu a porção, ele pediu o quê? Me dá o pão nosso de cada dia, porque chegou um amigo meu que eu preciso ajudar. E qual é a motivação desse que foi pedir? Uma necessidade real, o cara está com fome, chegou de noitão na sua casa, ele está com fome, sua despensa está vazia. E ele provoca um incômodo real, um incômodo verdadeiro. Ele foi incomodar o vizinho. Fulano, abre aí, preciso de 3 pães. Aqui tem um detalhe que a gente precisa entender. As casas normalmente, casas comuns, tinham um cômodo só de dormir. Todo mundo dormia juntão no mesmo quarto. Muitos filhos, não é? Todo mundo no mesmo quarto. Pai, mãe, as crianças, tudo junto. A trava da porta era pesada e barulhenta, normalmente. Os meninos tudo dormindo, a mulher dormindo. Não tinha cama, é todo mundo ali deitadão. Imagina a cena. Pula Abraão, pula Isaac, pula Jacó, tem Sara para pular, até chegar no lugar da despensa onde está o pão, depois... Gente, não é fácil. E o cara diz mesmo, não. Eu fiquei viajando nessa cena, o cara falando pela janela, não dá, está todo mundo dormindo, não vou não. Você acha que eu vou incomodar a Sara? Quer que eu acorde Sara uma hora dessa da noite? Os meninos tudo dormindo, depois vão pegar pilha de madrugada. Quem está com filho pequeno sabe, né? Né, Dani? Já pensou? A Lisa acabou de dormir, chega um cara chamando pelo Zé e acorda a Lisa, essa menina não dorme mais, acabou a noite de sono. Não era simples essa situação, mas o texto diz que se ele não desse por boa e livre vontade, ele ia dar por insistência, porque o Senhor falou, fica batendo na porta até esse homem te entregar. É claro, meus irmãos, que aqui não se trata de pressionar Deus até Deus não aguentar mais. Deus não é igual a gente, que o menino fica, pai. Tá, pega logo esse negócio. Não é, Deus não é assim, não é? Também não se trata de repetição mecânica, mas sim de uma intercessão pelo outro. Eu te pergunto, você deixaria o seu amigo com fome? Você voltava para casa e falava assim, sabe o que é? Oséias, você chegou aqui em casa, mas o Fábio não me atendeu, velho. Vai dormir com fome, bicho. Me desculpa, foi mal. Você ia, fala a verdade, você ia passar por essa vergonha? Você ia ficar batendo lá até conseguir esse pão, porque o seu hóspede está com fome. Veja, por que o Senhor diz para nós insistirmos com Ele? Meus irmãos, é porque nós temos que demonstrar o nosso verdadeiro interesse diante de Deus. Ou você não faz tanta vontade assim. Crianças, mas adultos também, né? Chega e fala, eu queria aprender cavaquinho. Aí você fala, não. Né? Beleza, no outro dia, queria aprender guitarra, pai. Não. No outro dia, queria aprender bateria. Não. Aí você vai falando não e vai mudando todo dia. Por que muda todo dia? Porque não quer. É uma vontade passageira, não tem valor aquilo, não é uma necessidade mesmo. É diferente quando você fala assim, pai, queria aprender natação. Não. Pai, eu queria aprender natação porque no segundo dia, eu vi que o Phelps ganhou tantas medalhas, ele nada, ele come isso. Não. Pai, sabia que na Olimpíada, na natação, uma das provas mais antigas? Não. Cara, daqui a pouco você diz sim, porque ele já está totalmente pronto para ir para a aula de natação. Ele já está no momento certo de ir para essa raio dessa aula de natação. O Senhor, muitas vezes, Ele está trabalhando em nós o momento para aquilo que nós precisamos. Então, persistência, meus irmãos, é o mesmo que
Uma tradução para a palavra persistência é continuar com firmeza. Continue. É tipo a Dory do Procurando Nemo, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Essa era pequena quando saiu Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a pedir. Agora, veja, e adolescente sabe bem, né, como ele fica. Quando um amigo quer falar com uma amiga, quando você chega num apartamento de alguém e fica falando para o porteiro, cara, interfona de novo, que eu sei que ele está aí. E você liga, interfona, porque o cara, você sabe, você está vendo o carro na garagem. Eu preciso falar com ele. É meu amigo que está aí, eu preciso falar com ele. Você liga pelo WhatsApp, você liga pelo fixo, você liga no fixo, você interfona, até que o cara vai acordar e vai falar, você pergunta, você estava dormindo? Ele, não, mas vai te atender. Agora, veja, meus irmãos, a lição aqui é não desistir de orar. Essa é a lição. Por exemplo, Senhor, meu filho ainda não é seu. Eu já pedi uma vez, o senhor sabe todas as coisas. Eu duvido que você faz isso. Senhor, minha mãe não é crente. Mas eu já pedi o descanso, eu durmo tranquilo. Eu duvido que você faça isso. Você vai ficar, Senhor, tem misericórdia. Minha família, Senhor, ainda não é sua. Meu pai não é, minha mãe não é, meus irmãos não são. Tem misericórdia, Senhor. Você acorda, abre os olhos e lembra, hoje é aniversário da minha mãe, ela não é crente. Senhor, tem misericórdia, ela não é crente, abençoa, alcança. Você vai ficar insistindo. Você vai orar, por exemplo, por sabedoria. Senhor, está chegando o dia de tomar aquela decisão. Senhor, dá sabedoria, em nome de Jesus. Eu preciso de sabedoria. Aí você acorda, lembra que a reunião é daqui a 2 dias. Senhor, está faltando 2 dias, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá. Você vai pedir. Senhor, manda trabalhadores para a seara, porque a seara é grande. O Senhor que mandou ficar orando, eu vou ficar pedindo para o Senhor é que mandou. Agora, sabe por que o vizinho da parábola insistiu? Porque ele sabia que dentro da casa tinha um amigo. E com os amigos a gente faz isso. E se um amigo não deixa de atender um pedido de um outro amigo, Deus faz muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que nós necessitamos antes que as nossas palavras cheguem aos nossos lábios. Deus já sabe disso. Ah, pastor, então por que orar? Porque Deus quer ouvir da sua boca. Você quer mesmo isso? Veja, e agora tem um detalhe lindo desse texto. Aliás, todo o texto é lindo, mas eu queria ressaltar um detalhe. Para Deus, nunca é tarde da noite. Nunca. Para Deus, nunca é incômodo você bater na porta dele. Nunca. Seja qualquer hora do dia, da noite, não é? Um reformador chamado Johann Spangenberg, ele diz que nós devemos bater na porta do céu com o martelo da oração. Ora diante de Deus, Senhor, 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 Senhor. E o texto ainda diz, pedi, buscai, batei. Você percebe a ordem crescente aqui, de como nós devemos clamar ao Senhor, como nós devemos chegar com fé diante do Senhor, fé, fé, fé. A intensidade da nossa oração, pedir, fale com o Senhor, busque, vai atrás. Onde o Senhor está? Eu vou lá pedir para Ele. Onde está? Vou. Senhor, eu estou indo atrás do Senhor. Bate. E não é Guns N' Roses, não. Né? Bate na porta do céu. Não. Bate, bate, bate. Insista. Porque o versículo 10 nos responde, porque o Senhor sempre ouve e sempre atende às nossas orações. Agora deu uma confusãozinha na cabeça, não deu? Mas eu já ouvi não. Das duas, o pastor está mentindo. Ou Deus responde no tempo dele, segundo a vontade dele, para o cumprimento dos propósitos dele. Porque antes de você pedir, você disse o quê? Seja feita a tua vontade. Veja,
O não de Deus também é resposta. O mundo gospel, ele só aceita sim de Deus. Mas o não é resposta de Deus. Não te dar uma Ferrari é uma bênção. Você não consegue pagar nem trocar o pneu da Ferrari. Nem pagar o IPVA da Ferrari. Para que você quer se envolver com isso? Não, talvez aqui alguém tenha, né? Essa condição, estou falando, olhando para mim. Não consigo pagar o IPVA da Ferrari. Para quê que eu vou querer uma confusão dessa? Não vou te dar posição de destaque, Silvio. Não vou te dar, porque você vai ficar soberbo. Não vou te dar cura. Paulo, eu não vou te dar cura, Paulo. Você vai continuar com o espinho na carne, porque a minha graça te basta. Não é resposta de Deus, meus irmãos. A gente tem que entender isso também. E a resposta de Deus sempre é boa. Sempre. Os nãos de Deus também são bons. Como que eu distingo isso? Se você está pedindo o que é necessário, ou você está pedindo vontades? Tem vontades que são lícitas, é verdade. Tem vontades que são lícitas e que você até daria conta. Mas o Senhor não está achando, o Senhor está te dizendo que você não dá conta. Tem uma história fantástica da mãe de Agostinho de Hipona. Ela pedia a Deus por muito tempo para Agostinho não ir para Roma. Ela não queria que Agostinho fosse para Roma. E Agostinho foi para Roma. Acontece que em Roma, Agostinho se converte. Já pensou se o Senhor atende a oração da mãe? Entende que o não, muitas vezes, é o nosso melhor? Mas isso não impede de continuarmos. E por último, misericórdia, como o tempo está correndo, de 11 a 13, essa oração ela é constante, mas tem que ser uma oração confiante. Confiante em quê? Na generosidade de Deus. Deus é o Pai Celeste, que ama os seus filhos. Não tem a menor chance de um pai que adota uma criança para maltratar. Humanamente falando, até existe casos assim, mas na lógica é impossível. Ninguém tira alguém do orfanato para maltratar dentro de casa. Deus não te tirou do inferno para te fazer mal. Deus te alcançou porque Ele te ama. E você tem que confiar nisso. Nós somos tirados do mundo das trevas. E por conta disso nós temos abundância em Cristo. Por isso nós temos que confiar na generosidade de Deus, que nos atende em tudo aquilo que nós necessitamos. E Ele dá um exemplo. Se pais maus não fazem mal aos seus filhos, entendeu isso, meus irmãos? Gente ímpia, da pior espécie. Traficante passa o seu ponto do morro para o filho. Se todo mundo quer o melhor para os seus filhos, quanto mais Deus. Tem uma sequência aqui fantástica. Se os pais que são maus não dão coisas intragáveis, perigosas e assustadoras, não dão pedra, cobra e escorpião, por que Deus faria isso? Deus faz muito mais. Deus dá as boas dádivas muito maiores do que um pai comum, porque o nosso Pai Celestial é bondoso, misericordioso e não maldoso. O nosso Pai é misericordioso. Creia nisso, confie nisso. Você não vai pedir para o Pai pão e Ele vai te dar pedra, não vai. Talvez você se incomode com a resposta de Deus, mas Ele vai te dar o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E veja, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos dá as maiores dádivas, que são as do Espírito. Gente, era isso que a gente devia ficar glorificando a Deus o dia todo. O Senhor me deu o Espírito. O Espírito de adoção, que é por conta do Espírito que nós temos, que o Senhor deu, é que a gente consegue dizer painho. Ímpio não fala na intimidade com Deus. Então você já devia ter motivo de gratidão. É porque nós somos habitados pelo Espírito que a gente pode mortificar a carne, como lemos em Romanos 8:6. É porque recebemos o Espírito que nós temos conforto e consolo nas tribulações.
Quando há um momento de luto, qual é a primeira coisa que um crente diz para outro? Que o Espírito Santo conforte e console a sua vida. Só crente recebe isso. É porque nós recebemos das bênçãos espirituais, é que nós somos capacitados para viver para a glória de Deus, para fazermos as coisas. Senhor, amanhã eu tenho uma prova. Você fala o quê? Senhor, amanhã eu tenho uma prova. Me joga lá e seja o que o Senhor quiser. Ou você diz, me capacita, Senhor. Percebe que essas coisas são dons do Espírito. Nós temos as bênçãos nas regiões celestiais, e eu termino lendo esses dois textos, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variância ou sombra de mudança. Você pode confiar num Deus assim, não muda, Deus é imutável. E mais, Paulo falando aos Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, vão perceber no plural, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, nós somos muito abençoados. Por isso que a nossa oração, nessa do Pai Nosso, deve ser, Senhor, perdoa os meus pecados, me capacita para não pecar mais, me enche do teu Espírito, me enche. É a melhor coisa do universo é ser cheio do Espírito. A melhor coisa. Você tem pedido isso? E eu termino com um resuminho assim. A partir do conhecimento pessoal e íntimo com Deus, a quem reconhecemos como nosso Pai perfeito, generoso e gracioso, o buscamos em submissão e total dependência, orando, falando explicitamente sobre as nossas necessidades de provisão, perdão e proteção diária, tanto física quanto espiritual, clamando para que a santa e perfeita vontade dele seja feita em nós, vista por todos, para a glória do Pai. Sejamos imitadores de Cristo. Oremos sem cessar. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela instrução da oração. Obrigado porque isso alinha a nossa agenda com a tua, alinha o nosso coração com o teu. Ó Deus, que nós sejamos assim, gente de oração, gente que ora mesmo, em todo tempo, sem cessar, que busca o Senhor, mas busca também pelas prioridades certas deste mundo. E te louvamos porque o Espírito Santo traduz as nossas orações ao Senhor. Isso é um privilégio, intercede por nós. Te louvamos porque o Filho também intercede por nós junto ao teu trono de graça. Que alegria, Senhor. Ensina-nos a orar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.